Salve, salve, galera! Professor Wellington Soares, estamos iniciando aqui mais um Simbora Cast, o nosso encontro semanal, para a gente falar sobre literatura, arte, cultura de um modo geral, não é? A cada edição a gente traz aqui um escritor, uma escritora, para falar sobre a sua obra, as primeiras leituras, né? Como é que tudo começou. E desta vez estamos recebendo aqui Adriano Lobão Aragão. Tá certo, esse cara é bastante conhecido, né? Não só aqui em Teresina, mas em outras cidades também, não é? Eu vou ler um pouquinho aqui da biografia do Adriano, para quem não conhece ainda, não é? Adriano Lobão Aragão nasceu no ano de 1977, em Teresina, Piauí. Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Piauí, a nossa UESP, né? Professor de língua portuguesa do Instituto Federal do Piauí. Atualmente você está em José de José de Freitas, Freitas. José de Freitas, né? Sua poesia reunida encontra-se no livro Os Tempos e a Forma, que contém os livros de poemas do escritor piauiense. Uns poemas, que foi publicado em 1999, entrega a própria lança na Rua de Batalha em Quimorra, 2005, Ione de Safo, 2007, As Cinzas, as Palavras, 2009, e Entre Áridos Anseios Dispersos, 2017. Ainda havia Carambolos nos Muros, 2019. Eu achei esse título sensacional, né? Além de poemas dispersos publicados entre 1997 e 1998. Também é autor de Destinerário, né, que é este livro aqui, não é? Tá bom? Que é de 2019, livro de poemas sobre cidades. Além de poeta, publicou em 2012 o romance Os Intrépidos Andarilhos e Outras Margens. É um dos editores das revistas eletrônicas, Desenredos, Espia, que é um nome lindíssimo, não é? E Banguê. É um prazer recebê-lo aqui, tá certo? No Simbora Cast. Eu que agradeço o convite, querido Wellington. E assim, é sempre legal a gente se encontrar para conversar sobre literatura, sobre arte e sobre o que for aparecendo, né? É. Estamos aqui para isso. Beleza, então, olha, eu esqueci de falar também que é um craque, joga futebol, joga futebol. No começo era goleiro, mas aí ele se contundiu, tá Eu quebrei o entendendo? braço. Quebrou o braço, quebrou o braço. E agora é zagueiro, de tal maneira que está na lista aí do Ancelotti. Nossa, por falar em Ancelotti, nós estamos precisando de craques assim na nossa zaga para reforçar. E a estreia vai ser amanhã. Eu já só não sei se o meu time, o Ferrugem Futebol Clube, libera, né? Ah! Mas Ou se a seleção ou brasileira vai vai aceitar. ter grana suficiente, né, para comprar aí o teu passe, né? Mas é paixão nacional, não é futebol, né? Pois é. E assim, na verdade também entra vários aspectos em relação a isso, né. Um deles, por exemplo, um caso bem curioso que acontece comigo, Hã. é assim, ah, eu lembro de eu comecei a me interessar por futebol desde criança, por conta de um jogo em que rasgaram a camisa do Zico. O Zico estava ali no ataque e nem segurando ele pela camisa, ele parou. E aí eu disse: "Cara", então eu me tornei flamenguista Hã. por conta do Zico. Anos depois, assistindo um jogo ao lado do meu pai, e aí era um jogo Flamengo e Vasco, e teve um lance que eu vibrei e ele olhou assim pra mim e disse: "E tu é flamenguista?" Eu disse: "Sou, pai". Ele: "Eu não acredito não, meu pai era vascaíno". E eu Vascaíno, não que sabia. decepção. E tal. Mas assim, então, e aí depois, assim, eu descobri que os meus primos mais novos, a maioria muitos deles eram flamenguistas e os outros eram vascaínos, mas dos mais velhos, o da maioria, ou era torciam pra outros times, Fluminense, Vasco, tal e tudo, né, e tal. Mas me interessar mesmo por jogar bola, hoje eu inclusive eu gosto mais de jogar do que de assistir. Mas que O beleza, que toda beleza. semana E eu vou estamos aí com te, e eu ferrugem. vou te falar uma coisa, tá entendendo? O meu primeiro jogo no Maracanã, no Maraca, quando eu fui
Uhum. ao Rio de Janeiro, né? Isso que em 70, isso é mais ou menos quando você estava nascendo, cara. 77, né? 77, 78, Uhum. né? E aí o meu irmão me pergunta, tá, o que é que eu queria conhecer no Rio, se era o Corcovado, o Pão de Açúcar, as praias de Ipanema e Copacabana. Eu digo, eu quero ir ao Maracanã. E sabe qual era o jogo? Flamengo e Vasco. Olha E aí. os craques? Zico pelo Flamengo e Roberto Dinamite pelo Vasco. Dois craques Jogaço! fantásticos. Jogaço, jogaço. E agora eu te pergunto, você vê alguma semelhança entre futebol e a literatura, a escrita? Eu não Ou se faço. você tem alguma coisa também sobre o futebol, já escreveu poemas sobre futebol? Não, curiosamente não. O João Cabral de Melo Neto, né, já fez isso magistralmente e tudo, mas curiosamente não, né? Agora sim, olha, você falando bem aí, por exemplo, do Maracanã, e eu lembro aqui do Albertão e tudo, tem algumas sensações bastante curiosas. Eu lembro que a primeira vez em que nosso time, nós já fizemos amistosos já no Albertão, e aquele momento que você sai de um ambiente confinado, que é o vestiário, e vai subindo a escada para entrar no campo, cara, é uma sensação muito Ave massa. E olha que é só um Maria. amistoso, jogo de camarada, jogo É, não é um jogo valendo, não é? Que ali é é. só Agora imagina, mas dá uma energia agora bacana. imagina no Maracanã, na época, o E Maracanã lotado, tinha uma lotação para hum, 90 bem mil. maior do que a de Hoje hoje. é 60 mil, Creio 60 que e sim, é pouco, bem menor hoje. Aham. 65, não é? Então a sensação assim, indescritível. Mas vamos à nossa literatura. Como é que começou essa paixão pela literatura? Eu nem sei direito, mas uma coisa que eu sempre me recordo e que eu tomo para mim que deve ter sido, se não foi isso, foi algo que influenciou bastante. Eu lembro muito da minha mãe. Hum, Porque a minha mãe, ela não era uma leitora, assim, digamos assim, uma pessoa da literatura em si. Era dos afazeres, tanto religiosos quanto do auxílio ao próximo, que ela era uma pessoa, assim, extremamente dedicada ao outro, né? E o que é que acontece? Ela gostava de poemas. E ela gostava muito de declamar poemas e gostava de fazê-los meio que cantando, declamando mesmo. hum, Então, ela desde criança eu lembro dela declamando a canção do Tamoio, Ismália, A Flor e a Fonte, né? E também os Meus 8 anos. Então, aqueles poemas daquela época eram poemas que ela decorava que e que se coisa eu fosse maravilhosa. falar, e eu falasse, por exemplo, não chores, meu filho, não chores, que a vida. Não é assim. Isso não é poesia. Esse poema é: Não chores, meu filho, não chores, que a vida É é luta luta, remida, viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. Então, ela tinha essa coisa coisa da da cadência, né? cadência, de pensar o ritmo. Ismália, por exemplo, não podia dizer quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre. Não. O poema Ismália é assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Eu tomei isso para mim. Agora tem um detalhe curioso. Eu gostava Isso desses. é ótimo, Pois cara. é, não, era maravilhoso. Eu devo tudo a ela. E aí o que é que acontece? A Lobinha, né, como ela era conhecida, a Lobinha ela me apresentava esses poemas e tudo, mas não era assim didaticamente, não. Isso era quase como era coisa meio que cotidiana, embora não fosse da literatura, ela fosse, enfim. Mas aí o que acontece? Para mim, os poemas que eu gostava eram esses. Eu não tinha essa muita afeição pela poesia em si, o que eu gostava mais era da música, do desenho, da história em quadrinhos e do romance. Mas aí, posteriormente, quando eu tive contato com a poesia de Manuel Bandeira e Fernando Pessoa, e sobretudo Manuel Bandeira, aí a coisa mudou de figura. Eu disse: Eita, "Opa". grande Manuel Bandeira. Aí eu pensei: "Olha, eu quero fazer isso também", porque eu tinha muito esse detalhe. Eu via uma coisa, eu disse: "Eu quero tentar fazer". Bem feito, ou não interessa, mas história em quadrinhos, eu quero tentar fazer, eu quero tentar fazer. Se vai ficar legal, se vai, mas eu queria me dar essa oportunidade de tentar. Desde criança eu sou assim. Certo, E aí foi com Bandeira. Bandeira que deu esse. E o depois isso start. ficou mais forte ainda quando eu li pela primeira vez a Gadobal. E tem Eita. até uma história É. engraçada. É, o meu avô,
Meu avô faleceu de tuberculose quando minha mãe era criança, né? Ah, Então, assim, aí teve toda uma sequência de histórico familiar, assim, de bastante carência, bastante pobreza ah, e tudo. Minha mãe chegou a morar num orfanato, e mesmo tendo. A minha avó não tinha condição de sustentar todos os filhos, e conseguiu que a minha mãe fosse criada, né, num orfanato e tudo. E teve uma pessoa que o meu pai trabalhou, o meu avô trabalhou como jardineiro para uma determinada família. E uma senhora desta família meio que apadrinhou minha mãe, ajudou em muitas coisas, inclusive depois foi através dela que ela conseguiu ir para a escola normal e tudo, né? Então ela teve esse ambiente dentro desse orfanato, onde tem uma coisa bem curiosa, que é assim, se ela recebesse alguma coisa, tipo uma melancia que algum parente fosse deixar, tinha que ser cortada para 100 crianças as 100 outras meninas do orfanato, olha, porque não podia ter nada somente para si e certo. tal. E ela levou isso pela vida toda. Que coisa boa. Mas aí o que é que acontece? Posteriormente, quando eu tinha nascido, já estava final do ensino médio, minha mãe disse: Olha, você gosta de ler? Eu vou te levar na casa de uma pessoa. E me levou na casa dessa senhora. Já tinha uma Hum, certa idade na época. E pela primeira vez eu vi algo que eu não conhecia, que era uma pessoa ter uma biblioteca dentro de casa. E eu achei oh, aquilo lindo. maravilha. Eu disse, meu Deus, isso existe. Eu tinha muitas Se- revistas em Será, quadrinhos, será, mas já leu todos esses eu creio que isso livros? era uma pessoa culta, era uma pessoa letrada e tinha toda uma carreira na magistratura e tal. Aí ela pegou e disse: Olha, eu vou te emprestar aqui um livro. E puxou ali um livro e me entregou. E eu tentei ler o título. Ah, E eu dizia: Totet moi, totet moi. Povo fala: Tu não sabe ler francês, não, menino? Aí eu: Não, senhora. Ignorante. Só que ela não era grosseria dela, era de uma maneira bem jogosa, jocosa, né, e jogosa. tudo. Aí ela pegou, botou aqui, pois leve esse que pelo menos é em português. Tu sabe ler, né? Eu não sei. Assim. Quando ela me entregou, que eu li, não sabia se era título ou se era o autor, eu já duvidei se era português. H. Dobal. Uma capa feia pra É, caramba. é. E eu tinha um tempo consequente, aquela primeira edição, né? E que já tinha. O tempo também já tinha desgastado bastante aquela impressão da capa, que já não era bem vistosa nesse sentido, né? Mas eu adoro aquela edição. Eu amo Ah, esse livro e aquela edição. É uma coisa. Mas enfim, eu olhei assim, tá bom, ela tá dizendo para eu ler, eu vou levar por educação. Mas aí eu li um poema, eu acho que foi até o primeiro, foi até o Introdução em Rondó Sem Capricho, né? ah. Os boizinhos do Piauí só tem chifre e culhões. Os novilhos do Piauí estão na pele e nos ossos. Ai, terras pobres do Piauí, capins, cupins nessas chapadas, corcoveadas de cupins. O capim agreste não dá sustância, o gado magro mal se mantém. Nessas trilhas de areias, as sirimas procuram cobras e cantam os seus dias de fogo. Dão as faveiras sua sombra aos formigueiros e os dias magros ao homem sua cota de vida. Eu não entendi muita Eita. coisa. Eu achei esquisito. Mas eu vou ler de novo, porque É. só para ter certeza que não é bom. Eu li de novo. Eu li de novo. Eu li esse livro umas 3 vezes antes de devolver, ainda devolvi assim com certa Hesitação. hesitação e tudo. E depois eu comprei uma edição dessa primeira edição novamente, tá, e tudo, e guardo com muito carinho, mas aquele livro me influenciou bastante. Então eu diria assim que, se perguntar assim, no âmbito da poesia, 3 momentos fundamentais foram esses. As leituras da minha mãe, as declamações Declamações. da Lobinha. Certo. 2, Manuel Bandeira, que eu conheci no colégio. Eu Beleza. conheci no colégio. Certo. E 3, H. H. Dobal, e sobretudo naquele livro emprestado pelaquela senhora, que depois ela me emprestou todos os livros do H. Dobal, só que ela não empresta assim aquele monte, não. Leia Leste este, e depois. depois leia este, depois, então, todos os livros ela emprestou, né? Maravilha, então. E me diga uma coisa, e o primeiro livro veio quando? E qual é o primeiro livro? Uns poemas, 1999, né? Eu fazia uns livrinhos, uns livretos xerocados, né? Que muitas pessoas faziam em várias épocas e tudo, né? Um projeto que eu fazia esses livretos, e aí
vendia, né, dava o corretar e tudo. Eu cheguei a fazer um lançamento desde o primeiro livreto que eu fiz, que era até em parceria com outro autor, né? Foi ninguém. Não, minto. Foi uma pessoa, duas pessoas, só que uma foi para o local sem saber que era o lançamento. Ele simplesmente entrou. Não conta. Não, mas talvez você até conheça, eu vou dizer o nome dele. O Roberto Muniz Dias. Roberto Dias compareceu lá, só que ele não sabia que era o lançamento, né? E tudo. Um dileto amigo, gosto muito dele e tudo, e ele estava nesse dia. E eu acho que ele nem sabe dessa história de que ali estava à frente. Porque quando ele chegou e perguntou, nós mentimos. Olha aí. Porque ele diz assim, não teve, mas já acabou, já aconteceu. E na verdade estava acontecendo, não tinha ninguém. E aí chegou uma outra pessoa, que foram dois, né? Que foi o Jefferson Probo, né? E aí ele compareceu e eu já fiquei assim meio com um certo medo de fazer lançamento, que toda vez eu lembro desse dia e tal. Mas enfim. E aí eu fui fazendo esses livretos e publicando também de outras pessoas, até que eu me inscrevi num concurso literário, que foi o concurso Novos Autores da Prefeitura de Teresina, em 1998. E a premiação era a publicação do livro. Eu selecionei os poemas que eu tinha, retirei os poemas que tinham saído nos livretos, porque, como dizia que tinha ser inédito, aí assim, para mim, eu não sabia se eles iam considerar ou não o fato de ter sido uma edição independente, a Xerox com pouquíssima circulação, mas eu pensei, eu vou publicar só aqueles que efetivamente nunca mostrei e tal. Aí eu reuni, inscrevi e fui contemplado, né? E aí entra algumas coisas assim, que eu acho engraçadas. A primeira eu gosto muito de capa, né? Eu adoro essa parte visual, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de fotografar, eu gosto, então essa parte de imagem me fascina. E aí o que é que acontece? Foi um livro que eu só conhecia a capa no dia do lançamento. Então eu olhei assim, eu achei que a capa eu achei bacana, eu gostei da capa. Só achei que ela poderia ser. Não foi você que desenhou. Não. Eu ilustrar. Aí o detalhe é que o desenho é uma ilustração de Hermes Apolo Trimegisto, com as coisas, creio que sumérias em cima, que não tem nada a ver com o livro. É bonita, mas não dialoga com o livro. Mas é bonita a capa. E a parte que eu sugeri, eu fiz umas sugestões que depois eu fiquei assim, pensando, poxa, a juventude às vezes faz a gente ter umas escolhas que eu poderia facilitar a vida do leitor. Eu disse, olha, eu não quero que tenha a numeração no livro. As páginas não é para ter numeração. Eu quero que cada página seja feita com uma fonte diferente. Eu quero que tenha um índice, mas no índice não tem os números das páginas, porque o livro não tem número de página. Tem os títulos do poema, mas eu não quero que o título esteja com o poema. Então tem um índice com a lista dos poemas sem numeração, e tem o poema sem o título, porque tá lá no... Depois eu li, meu Deus do céu. Por quê? É muito experimentalismo. Por que eu tive essa infeliz ideia? Que doideira, bicho. E saiu desse jeito. Saiu desse jeito. Saiu do jeito. O miolo saiu do jeitinho que eu sugeri. Ai. E aí teve várias situações que eu achei bem engraçadas. Teve uma vez. Eu tava acho que era em São João da Serra. Aí o que acontece? Eu tinha dado o livro para algumas pessoas, né, de lá e tudo, e foi lá que surgiu a ideia desse outro livro aqui, mas enfim. Certo. Aí o livro tava, esse amigo meu que recebeu o livro, eu tava na casa dele, o pai dele parece que era uma pessoa que foi, acho que ex-prefeito, coisa assim. Esse aqui ele deixou o livro do lado do telefone. O pai dele foi fazer uma ligação, deu ocupado e esperou um tempinho e começou a folhear o livro. Sei. E abriu justamente numa página que tinha um palavrão. Eita. E ele começou a ler aqui e disse, que porcaria é essa na minha casa? E jogou o livro pela janela. Aí o filho dele falou assim, apontando pra mim, ó, é dele. Ele, pois olha, cuidado, esses livros que você anda lendo, ele não entendeu que o livro tinha sido eu o autor. Ele tinha entendido que o livro me pertencia. Pois, você tem que jogar esse cuidado com esse livro que você anda lendo, não compre essas coisas não sei o que. Eu concordo com você. Eu tava hospedado na casa do cara. Aí eu, sim, senhor.
Tu não ficou zangado lá não com meu pai? Eu disse, eu me zangar com a manifestação espontânea dele? Não, Aí deixa isso pra depois veio lá. o quê? Aí depois veio o Entrega a Própria Lança na Rua de Batalha em que Morra, né? Que foi um livro que ele foi publicado pela Fundac, né? Através de um concurso literário, que publicou junto 3 livros, né? Que foi o livro do Anderson Lima, né? O Balé de Qual? Pedra. Aí o meu, Entrega a Própria Lança na Rua de Batalha em que Morra, e o do Demétrios Galvão, Fractais Semióticos, num volume só. Só que eram 3 livros independentes. Aí, Certo. posteriormente, eu publiquei o meu separadamente e Separadamente. tal. Certo, certo. E aí depois teve o Ione de Safo, e nesse período eu passei a eu mesmo fabricar os meus livros em casa. Certo, certo. Eu fazia todo o processo mesmo em casa e fazia tiragens pequenas e comercializava. Beleza. Vamos falar agora, Uhum. Marcelo, eu quero que você fale aqui do romance, Certo. né? Porque você, Uhum. de certo modo, é mais conhecido como um poeta, não é? Mas Uhum. você também enveredou pelo romance. Isso, e esse aqui é o primeiro, eu já terminei o segundo, mas ele só vai ser publicado ano que vem. Então, Certo. ainda tá naquela fase que você tem que deixar na gaveta e tal, mas já tá feito. Beleza. Mas assim, esse daqui surgiu lá nesse lugar do senhorzinho que jogou o meu livro fora. O que é que acontece? São João da Serra, que inclusive era o título original do livro, Os Certo. Intrépidos Andários de São João da Serra. Certo. Eu mudei porque nenhum personagem tem nome no livro. Eu pensei, poxa, aí vai ter o nome de um lugar na capa, nenhum personagem, nenhum lugar dentro do livro tem nome, então não pode na capa também não. Mas a ideia do livro nasceu lá, porque quando eu estava chegando, para o ônibus passar por cima de uma determinada barragem, o que que acontece? Nós tínhamos que descer do ônibus, aí o ônibus passava e nós seguíamos, não íamos dentro do ônibus, né? Por conta que a água ficava na mesma altura, né? Lá do sangrador, uma coisa assim, eu não lembro de exatamente, mas eu lembro da imagem. O ônibus passou, eu fui um dos últimos aí, aí quando eu olhei para trás e já estava próximo do anoitecer, vi uma pessoa bem mais atrás caminhando e eu só vi aquela água e a pessoa caminhando em cima da água. Ele estava caminhando, obviamente, em cima da ponte ou da Certo, barragem, enfim, certo, certo. mas a água cobria aquilo ali. Eu só vi aquela pessoa caminhando ali assim, que coisa massa. Eu quero escrever sobre isso bem aqui. Aí eu comecei a imaginar um local isolado, onde coisas mágicas acontecessem. Eu lembrava de Gabriel Garcia Marques, eu lembrava de Ítalo Calvino, então eu pensava nesse tipo de autor e pensava neste lugar, São João da Serra, só que não a São João da Serra real, mas Certo. São João da Serra que eu começava a fabular como um lugar isolado onde uma trupe circense passava e um menino ficava encantado com isso. Essa trupe circense eram os intrépidos andarilhos, e ele abandonava a cidade, que eu chamava de aldeia, de lugarejo, ele abandonava a família para tentar encontrar essa trupe onde o mágico não fazia truques, ele era real a magia que ele fazia. Onde um contorcionista, o corpo dele efetivamente fazia coisas que não eram da nossa realidade, né? Era como se fosse, se fosse assim, um homem de borracha, ele realmente era de borracha, algo nesse sentido Beleza. e tal. E aí eu comecei a misturar isso com intertextualidades. Então o livro mistura esse realismo mágico, mas ele envereda bastante com a intertextualidade, porque há muitas. É como se ele entrasse dentro de outros livros. Maravilha. Uhum. Vamos encerrar agora com o Destinerário. Esse Destinerário. é o seu livro que, de certo modo, tem tido mais Uhum. repercussão, não é? Eu diria que é um livro que para mim foi muito prazeroso eu fazê-lo, e eu digo que eu continuo fazendo, né? Certo, Ele foi feito da seguinte forma: ele é um livro de poemas, e certo, cada poema foi escrito numa cidade diferente. Então, cada poema tem o nome de uma cidade. Eu abri aleatoriamente e, certo. Cocal. curiosamente, abriu. Eu tenho dúvida se o primeiro poema foi o Cocal ou se foi o Inhuma. Ah, Então, para mim, foram os dois, né? certo, Então, ele foi um dos primeiros poemas que foram feitos. Ele foi feito em Cocal. certo. Tem uma foto. Quando eu falo ele foi feito, também é assim, porque a gente vai revisando. Mas a É, primeira feição do poema foi escrito na própria cidade. certo. Eu estava exatamente em frente aonde tem essa foto aqui, ó. Eu tirei Beleza. essa foto na mesma hora que eu estava rascunhando. E vários dos poemas acompanham justamente a foto, que é mais ou menos do local que eu rascunhei a primeira feição do poema. Beleza, eu vi inclusive E um aí dedicado a São Pedro do Piauí, a terra de minha mãe. sim, São Pedro do Piauí. É,
Por exemplo, vários dessas cidades, eu fui na cidade exclusivamente para fazer o poema. Alguns eu estava fazendo alguma outra atividade e tudo, Sei. mas muitos deles, inclusive São Pedro, eu saí de casa para quê? Para ir em São Pedro, passar o dia lá, caminhando, olhando as coisas, tirando foto, escrevendo e Sentindo a tudo, cidade. sentindo a cidade e sempre naquela coisa de tentar captar aquele momento. Não era assim, eu fiz uma pesquisa sobre a cidade, não, Não eu é ia lá, isso. não é É, isso. é. É de você descobrir como o andarilho, como o transeunte e captar alguma coisa. Então eu ia sempre atrás do mercado, olhava conversava com algumas pessoas e tal, mas não procurava nenhum órgão institucional. Eu Certo. queria que fosse aquela coisa mesmo de quem Ou vai seja, passando e o sentir, capta. as impressões que É, a cidade deixou em você, não é? e tem assim várias coisas, por exemplo, num poema quando eu falo assim de um pássaro, aquele pássaro estava lá na hora que eu estava rascunhando. Tá. Quando eu falo, por exemplo, tem o poema Nossa Senhora de Nazaré, onde eu falo vários nomes, apelidos de criança. Eram os nomes que estavam escritos na praça, que eram crianças que plantaram árvores lá na praça, lá em Nossa Senhora de Certo, Nazaré. certo. Então, foram coisas que foram captadas naquele momento, e é isso que eu acho legal nesse livro, né? E nós estamos continuando a trabalhar ele. Estamos trabalhando agora no Destinerário Ceará. Beleza, então. Meu Hum. querido, infelizmente o nosso tempo terminou, já inclusive extrapolou, não é? Que a nossa Opa. conversa aqui, tá certo, vai longe. Mas eu gostaria de saber se você quer encerrar recitando um poema, ou de Vamos! sua autoria, ou de um poeta Eu vou, hum, consagrado, não é? eu vou estar um Você que fica à vontade. eu vou aqui ler aqui um que não é de um poeta consagrado, mas é de um poeta esforçado. Poema Inhuma. O poema Inhuma é um poema que eu gosto bastante. Aliás, eu gosto de vários daqui e tudo. É um livro meu que eu gosto, sabe? E diz assim: Inhuma. Habitam estes banguês tempo e terra. Seus caldeirões de água em pedra. O mugido da vaca no curral da frente. O rangido da carroça cheia de meninos que gargalhavam na vereda da lagoa. Habita estes banguês um vento contido, dividindo o sabor da cana-de-açúcar entre abelhas e rapadura e as mãos girando a arquitetura do alfinim, enquanto a mãe d'água prepara o meio-dia. Maravilha, beleza! E assim encerramos mais um Simbora Cast, agradecendo aqui o poeta, escritor, professor de língua portuguesa, de linguagens, que hoje a gente fala de linguagem do Instituto Federal. Tá certo? Simbora! Simbora!